Fala galera do mundo do vôlei, tudo bem? Aqui com vocês, o apresentador que vocês mais amam aqui, o Vitor Yudi, e ao lado do meu companheiro. Fala galera, aqui é o Matheus Krochuk, o segundo melhor, né? Galera, antes de começar esse vídeo, antes de mais nada, puxa a vinheta aí. Bom galera, antes da gente apresentar nosso grande convidado de hoje, vou fazer o esquema de sempre, né? Vou te dar 5 segundos aí pra você deixar o like. Deixou, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo, nenhum conteúdo bacana que vai vir... Não, fala pra eles. Galera, é o seguinte, a gente tá recheando o nosso Instagram e redes sociais com vários conteúdos bacanas, conteúdos inteligentes para atletas, amantes do voleibol, né? Pessoal que realmente gosta. E se você é uma dessas pessoas que gosta, aí siga a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok e aqui no YouTube não deixe de acompanhar nosso podcast. Mas é isso aí, vamos agora para a apresentação do nosso terceiro convidado no nosso podcast aqui, vocês já devem ter visto no título. Que é um grande convidado aí, né? Com certeza você que é amante do voleibol, sabe quem é aí, deu muitas alegrias pro voleibol brasileiro, que é uma honra tê-lo aqui hoje. E com a gente hoje aí, André Heller. Muito obrigado, André, por estar aqui hoje. É uma honra ter você aqui. Tô até nervoso hoje para ter aqui com você. Maravilha, obrigado pelo convite, adorei realmente a possibilidade. Eu não sei se eu me apresento como Andresso ou como o terceiro melhor, né? Primeiro o The Best, o segundo e talvez eu seja o terceiro. Muito legal estar aqui, obrigado pela oportunidade. Fiquei muito feliz, não só pela possibilidade, mas também por estar participando com vocês desse movimento incrível que vocês estão fazendo. Vocês que são atletas ainda em atividade, já pensando na construção de um outro momento da carreira de vocês que chega para qualquer atleta. Então, muito obrigado pelo convite. A gente agradece, André. Primeiramente aí ao público que está assistindo a gente queria deixar claro que esse aqui é um quadro que a gente vai convidar amigos, vai convidar pessoas com bastante influência no voleibol, mas a gente quer trazer aí um background que as pessoas não veem, sabe? Bastidores ali de como foi a carreira, de como é a carreira, de como é lidar com pressão fora de quadra, família e muitos momentos engraçados aí no nosso podcast. Então, para começar aí, a gente gostaria de saber de você, como foi o teu início no voleibol aí, começar do começo. Lá em 1900 a.C. Poxa, a época que o vôlei era em preto e branco ainda. Olha, eu acho que eu ainda preciso fazer um agradecimento à dona patroa, né? A Amanda, eu preciso fazer um agradecimento para a Amanda, ela tá rindo, né? Não sei se a gente pode falar dos bastidores, claro que pode. Ela tá rindo, mas a dona patroa, que eu tive a oportunidade de trabalhar muito tempo com a Amanda, né, Amanda? Mas a dona patroa é quem manda, porque na minha casa é assim também. Então, agradecimento à Amanda e, poxa, muito legal todo esse movimento de novo. Gente, o meu início ele é bem específico. Eu não tinha nenhum talento para o vôlei, eu não tinha repertório motor para nenhum esporte, gostava da atividade física e do esporte, mas meu início mais relevante aconteceu em função de uma doença crônica respiratória, eu sou asmático, assim sempre serei. E como eu faltava muito na escola, sobretudo nos invernos rigorosos do Rio Grande do Sul, os meus pais, cansados literalmente de remediar, até porque não tínhamos tantos recursos financeiros para combater a asma, foram buscar uma outra alternativa. Então, o meu pediatra indicou um esporte que ainda é muito indicado aos asmáticos, que é a natação. E aí eu descobri que, além de afundar na piscina, eu tinha todas as ites do mundo, de um bom garoto do Rio Grande do Sul. Eu tinha rinite, sinusite, um pouco de frescurite. A Amanda me conhece bem, né, Amanda? Então, não deu certo. Aí eu fui na escola, tinha que escolher um esporte, fui para o basquete, também não deu certo. Eu me divertia, quem não se divertiam eram os meus colegas de equipe. Eu só joguei no primeiro treino, no segundo ninguém mais me escolhia, não tinha repertório motor. Eu realmente era um garoto muito desengonçado, muito magro, para não dizer raquítico. Não sei se vocês já viram uma criança ou um jovem que a coxa é menor que o osso do joelho. Então eu era assim, eu era muito desengonçado e não deu certo nem no basquete, nem no atletismo. Mas os meus olhos brilhavam pelo vôlei porque o meu pai jogou. Então eu pensei, poxa, se meu pai jogou, eu não sei ainda, mas vou aprender rápido. E aí eu tentei entrar para o time da escola e também não fui aceito. Me indicaram uma outra atividade. E percebam que não é que me indicaram um outro esporte, me indicaram uma outra atividade. E aí, por uma bênção do destino, na mesma semana que eu não fui aceito na escola, meus amigos passaram na minha casa me dizendo que aconteceria uma peneira no clube da cidade, Sociedade de Ginástica de Novo Hamburgo. Eu falei, não, gente, eu não vou, não passei na escola, não vou passar no clube. Mas me convenceram a ir, porque era a oportunidade de eu conhecer um clube social. Nunca tinha entrado num clube social.
Aí nós 5 fomos até lá, estava lotado de jovens, mais de 200 jovens, e aí começamos todo o processo, uma peneira de vôlei, manchete, toque, histórico familiar, histórico de saúde, histórico escolar, e tudo mais. Ao final do dia, escolheram os três de mais de 200 que seriam aprovados, que foram aprovados. Chamaram os 2 primeiros, eu fui o que mais aplaudia, porque eu até invejava aqueles dois. Eu falei, caramba, eu não passei na escola, os caras passaram no clube, e até me preparei no último para aplaudir e sair do ginásio rápido, né? E anunciaram um tal de André Heller, e eu nem aplaudi, na verdade, eu fiquei puto da cara. Eu falei, porra, o cara passou e tem o mesmo nome que eu, não há humildade que resista, né? E aí chamaram André Heller, eu falei, pô, o cara não vai nem descer, e meus amigos falaram, cara, só pode ser você. Eu falei, não, impossível, não sou eu, não passei na escola. E aí pela primeira vez na minha vida, eu tinha 14 anos, eu me levantei, estufei o peito com muita convicção, fui lá avisar para os técnicos que eles estavam cometendo um erro. E aí eles falaram, não, mas é você mesmo. Eu falei, gente, mas como assim eu não passei na escola? Não, mas é você mesmo. Eu falei, mas me expliquem por quê. Aí explicaram, olha, você é um pouco mais alto que a média desses jovens aqui, e nós enxergamos em você um talento. Eu falei, meu pai do céu, talento? Eu nunca tinha escutado talento neste contexto. Até então eu tinha escutado talento assim, quando eu tentava jogar alguma coisa, eu ouvia alguém falar para mim, André, vai mais rápido, talento. Era assim só que eu tinha escutado sobre talento. E eu falei, gente, mas o que é talento? O que vocês estão falando? É como se fosse uma sementinha que cada um de nós tem, um potencial. Falei, poxa, eu vou ficar quieto agora porque eu não tenho nada de mim, muito menos sementinha. Só que eu comecei a treinar. E aí eu entendi que quanto mais eu me dedicasse, quanto mais eu estivesse aberto ao aprendizado, melhor eu ficava. Falei, opa, tá aqui o que eu quero para mim. Porque eu não curti só a possibilidade de estar na modalidade, eu curti o processo de aprendizagem, eu curti a evolução, eu curti a questão de, caramba, se eu me esforçar, eu posso ser bom. E aí eu vi um monte de gente cair ou ficar pelo caminho, porque eram muito mais talentosos que eu, só que não investiam tanto em dedicação, energia e tempo. E foi assim que eu comecei no vôlei, e esse processo de aprendizagem contínua eu mantenho até hoje, na verdade. E esse processo seu, assim, nas categorias de base, nesse seu começo, acredito, né, que você não tinha uma posição específica nesse início aí, que você foi fazer a peneira, mas você já foi central logo de cara, já te colocaram para ser central, ou você chegou a jogar em outra Fui posição? central porque realmente eu era um pouco mais alto que os jovens que estavam ali. E pelo fato de ser bem descoordenado, bem característico, até me rendeu uma maneira de me chamarem lá. Não é meu apelido ainda, não era meu apelido ainda, me chamavam assim, nossa, põe aquele mongolão no meio. Não sei se vocês já ouviram esse termo, lá no sul, né? Mongolão. Com certeza. E realmente eu era muito descoordenado, sabe? Põe aquele cara lá no meio, né? Na minha época, olha, na minha época, os centrais tinham uma característica de menos habilidosos, sabe? Aos poucos a gente foi quebrando esse paradigma. E eu fui pro meio logo de cara. Então fui ali treinar bem no meio, assim, bloqueio, ataque. E aí realmente fui me descobrindo. Não entendi que eu não precisava só ser mais alto, mas eu também poderia investir em agilidade, habilidade e velocidade, sabe? Então gostei muito dessa escolha da posição nesse primeiro momento. Bacana. Eu, como um atleta mais alto um pouco também, eu sou da época que a galera me zoava que eu não conseguia correr e bater palma ao mesmo tempo, né? Bater palma e mascar chiclete. Exatamente. Mas você entrou aí como central e tudo mais, seguiu a tua carreira ali no Sul, provavelmente, o comecinho, né? E quando foi que você realmente despontou, assim? Você chegou a participar de peneiras em time de São Paulo? Você foi convocado para a seleção brasileira de base? Como foi esse começo? Eu nunca mais participei de peneira. Então, no próprio clube, e aí eu tive uma sorte danada no primeiro clube, porque aquele clube também tinha um time profissional. Então, eu fui crescendo nas categorias de base, fui me desenvolvendo, e em algum momento o time profissional, o auxiliar do time profissional, que era o meu técnico na categoria de base, falou para o técnico do profissional, caramba, vamos dar uma investida nesse garoto aqui, vamos ver o que acontece. Então eu treinava na minha categoria, numa categoria acima e no profissional. No profissional, oficialmente eu estava treinando, mas eu catei muita bola. Na verdade, os primeiros meses eu não treinava, eu estava ali para catar a bola. Porém, mesmo catando bola, eu resolvi fazer algo que é muito importante e eu levo para mim até hoje. Eu resolvi observar.
E a gente subestima isso de vez em quando, né? Peraí, eu não estou treinando, mas eu posso estar observando o que os atletas profissionais fazem. E eu tive a possibilidade de observar os profissionais, os melhores do Brasil, porque aquele era um bom time, que inclusive no mesmo ano foi campeão da primeira Superliga da história em 1994. Caraca. E eu pude observar Paulo Roese, Marcelo Francoviaki, Carlão, Gilson Mão de Pilão e outros mais treinando e entender o que cada um tinha de melhor. Falei, poxa vida, eu quero essa característica para mim, essa garra do Carlão para mim. O Marcelo Francoviaki, que foi da seleção brasileira e hoje, se eu não me engano, é técnico na França, tinha uma garra incrível para treinar. Era o cara que mais treinava. Caramba, esse tipo de característica é referência para mim. Então, eu pude observar aí tentando aderir a esse tipo de comportamento. Então, foi muito importante aquele momento de catar bola, mas também de estar ali observando. Com o tempo, fui convocado para a seleção gaúcha. No primeiro momento fui cortado, no ano seguinte fui capitão da seleção gaúcha e aí fui convocado para a seleção brasileira, fui cortado no outro ano fui de novo para a seleção brasileira, aí permaneci, joguei o sul-americano, até que fui convocado para um ano que tinha mundial da seleção brasileira juvenil e aí fui cortado e não voltei mais, até que acabou o time lá em Novo Hamburgo, esse meu primeiro time, e aí eu fui pedi emprego de fato, fiquei sem time logo na minha transição de juvenil e adulto, e no mesmo tempo que a UBRA, a Universidade Luterana do Brasil, estava abrindo um time. E na cara de pau, consegui o telefone do técnico, liguei para o técnico, olha, tô sem time e quero um time para jogar, você me aceita aí? Vem, André. E aí eu fui e comecei tudo do zero, aí construindo minha jornada lá e em questão de 2 anos, fui convocado para a seleção brasileira adulta pela primeira vez. Essa tua trajetória aí da seleção brasileira adulta, eu acho que é uma coisa que muita gente conhece e tudo mais, mas eu queria saber em relação à tua trajetória nos clubes no Brasil, como foi, quem foi o principal técnico assim que te ajudou mais para que você realmente tivesse esse alto nível, tivesse essa autoconfiança de subir para as categorias maiores da seleção brasileira e se manter por tanto tempo? Foram 12 anos, né, na seleção brasileira. Foram. Em termos de clube, Krauschuck, eu não tenho dúvida nenhuma, com muita convicção e tranquilidade, eu falo que o técnico que foi não só importante, mas determinante para minha carreira, talvez, se eu não me engano, tu trabalhou com ele, foi o Weber, Sim. Javier Weber. Ele foi determinante. Eu fui colega de equipe, eu joguei 3 anos com ele levantando. Depois fomos juntos para o time em Santa Catarina, em Florianópolis. Ele jogou mais um ano. No ano seguinte, ele foi técnico e levantador ao mesmo tempo. E eu fui capitão dele. E depois permaneci capitão do time dele durante 4 anos até ir para a Itália. Ele foi o técnico, em termos de clube, mais importante da minha trajetória. Inclusive, em um momento difícil na seleção, ele me pegou pela mão e disse, cara, você quer continuar na seleção? Então está na hora de você enfrentar de fato os desafios que você tem. Ele foi fenomenal, inclusive, dando um spoiler já no livro depois a gente vai falar sobre ele, eu faço um agradecimento especial ao Weber, porque realmente ele foi essencial na minha carreira. A gente sabe, a gente teve, né, a honra também de trabalhar com o Weber, a gente sabe quão especial e técnico e humano ele é, né? Mas falando sobre seleção brasileira, acredito que você teve aí 12 anos de muito sucesso, mas assim, todo mundo acha que a seleção brasileira é fácil, é um mar de rosas, digamos assim. Teve algum momento assim de grande dificuldade para você, pessoal, assim, dentro da seleção brasileira? Porque a gente sabe quão é difícil também ser um atleta de alto nível, tanto nesse processo de clube, seleção, né, que você basicamente quase não tem folga, quase não tem, digamos, uma vida sexual, ó. Também. Mas uma vida social. E teve um momento, assim, que foi difícil, cara, que você falou assim, não sei se... Enfim, foi um momento de dificuldade, maior momento de dificuldade, um corte, algum momento assim que foi muito difícil para você? Sem dúvida, e falo com tranquilidade que foi meu maior ponto de inflexão na carreira. Eu entrei na seleção em 96, 97, 98 seleção adulta, fiquei até as Olimpíadas de 2000, participei das Olimpíadas em Sydney com o técnico Radamés. Em 2001, quem assumiu a seleção foi o Bernardinho, com uma metodologia e uma filosofia totalmente diferente. Muita exigência, para não dizer cobrança, muito treino.
o tempo inteiro, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E num primeiro momento, a minha percepção era, não sei se vocês já passaram por isso, eu conheço muito atleta que já passou por isso, e eu também, aquela percepção, ele não gosta de mim, o claro. meu erro é maior do que o erro dos outros, ele está fazendo de tudo para eu ser cortado, é o outro, ele gosta mais do outro, e eu estava com essa percepção, e a percepção era minha. Uhum. E isso me limitou em algum momento, ao ponto de eu entender que não era ali que eu devia estar, de quase desistir da seleção brasileira. Até o momento que em 2002, 2 semanas antes do Mundial de 2002, ele tinha que definir o último corte e era no meio. E eu havia passado por uma lesão muito séria, eu tive que fazer uma pequena cirurgia, voltei correndo para me apresentar para treinar em Belo Horizonte. Fui direto para o ginásio, treinei com bastante dor, mas estava me recuperando. E aí do ginásio nós fomos pro hotel. No hotel eu só tomei banho, almocei. Quando a gente estava indo pro treino da tarde, eu já estava pronto pro treino, eu fui chamado numa salinha. E nessa salinha estava toda toda a comissão técnica sentados em meia lua, assim, uma cadeirinha voltados para ele. Eu sentei nessa cadeirinha. Eu pensei, ou vou ser elogiado ou vou ser fuzilado. Fui fuzilado na minha percepção. Então ali o Bernardo me comunicava que eu estava sendo cortado, se não me engano, 2 semanas antes do Mundial de 2002 na Argentina. A minha vontade, gente, o meu impulso era, eu vou tirar meu tênis, eu calço 46, eu vou acertar a careca do Bernardo, cara. Eu queria matar ele, porque eu carregava toda uma percepção de ele não gosta de mim, o meu erro é pior, sabe? Me colocando como vítima mesmo. Mas eu não fazia por querer, era a minha percepção. Se ela era de fato verdadeira ou não, não interessa. Era minha e é genuína. Era genuína. E eu queria matar ele. Porém, naquele momento mesmo de dor, porque eu fiquei muito chateado, eu cheguei a chorar. Eu vinha de uma lesão, me apresentei, caramba, por que ele deixou me apresentar? Por que não me cortou quando eu estava longe? Eu fui até Belo Horizonte, eu queria matar ele. Mas naquele momento eu lembrei de uma lição que o Weber compartilhou comigo. Ele falou assim, André, seu sonho é participar da seleção brasileira? Eu falei, claro. Você quer disputar uma Olimpíada? Claro. Você quer ser campeão olímpico? É a coisa que eu mais quero. Então, peraí. Todas as tuas decisões precisam ter como norte esse teu planejamento, esse teu objetivo. Eu falei, caramba, se eu acertar uma sapatada na careca do Bernardo, se eu mandar ele para aquele lugar porque era a minha vontade, onde eu vou chegar? Não converge com o meu objetivo. Então, mesmo com vontade de fazer tudo isso, eu falei, peraí, Bernardo, não concordo com o corte, mas eu quero entender o que eu preciso fazer para ano que vem voltar à seleção e não ser mais cortado, porque eu não quero mais ser cortado. E ele me deu 2 informações. Ó, você precisa melhorar o bloqueio e você tem uma característica de líder, mas não exerce. Bom, arrumei minha mala, peguei aqueles 2 feedbacks e voltei para o meu clube em Florianópolis com o Weber. O que eu fui fazer? O que eu fazia de melhor. Treinar. Treinar bloqueio, assistir vídeo de bloqueio para entender os meus erros, assistir vídeos de bons bloqueadores, pedir ajuda do meu técnico, dos meus companheiros. Agora, a liderança, gente, eu nunca tinha visto essa incumbência para mim. Liderança. Mas o que é ser um líder? E fui estudar sobre liderança. E descobri que, na verdade, liderança é um exercício contínuo de servir. Quando eu descobri isso, e aí eu fiz uma ótima Superliga, aliás, isso é bem curioso, porque de tanto eu treinar pensando na seleção, ao final da Superliga daquele ano, eu fui escolhido o melhor bloqueio, eu fui escolhido o melhor jogador e fui o segundo maior pontuador da Superliga, algo inédito para um central. Voltei à seleção brasileira e aí coloquei tudo em prática o que eu tinha treinado no clube. Bloqueio e, sobretudo, o papel de líder. Eu estava ali na seleção brasileira não para alcançar um objetivo meu. Sim, eu tinha um objetivo, eu tinha uma meta. Mas para alcançar essa meta, eu tinha que pensar primeiro no bem da seleção. Quando eu coloquei toda a minha força, a minha energia e a minha qualidade e competência a serviço da seleção brasileira, sendo titular ou reserva,
tudo aconteceu. Nunca mais fui cortado da seleção brasileira, até minha aposentadoria em 2008. Talvez tenha sido cogitado para ser cortado, mas não me importava mais. O que me importava era servir a seleção brasileira, entregando o meu melhor. E por coincidência ou não, nas boas aspas, a minha percepção de que o Bernardo não gostava de mim e o meu erro era maior, passou ali. Na verdade, a percepção era minha, sabe? Então, esse foi um grande ponto de inflexão, porque a percepção era minha. O Bernardo estava cumprindo o papel de líder dele, que era escolher o melhor grupo para servir a seleção brasileira. Eu tinha a missão de servir a seleção brasileira e assim me tornar melhor. E foi assim que tudo aconteceu. Caramba. Sensacional essa história da seleção. Enfim, a gente já sabe que você teve uma carreira super vitoriosa na seleção, como a gente falou, pô, 12 anos é uma coisa gigantesca para um atleta se manter em altíssimo nível numa seleção tão forte como é a seleção brasileira. E na tua carreira de clubes, quantas Superligas você jogou? Quantas Superligas você ganhou? A gente sabe que você jogou na Itália por algumas temporadas também. Como foi essa tua experiência no exterior e no Brasil? Existe alguma diferença que você acha relevante assim? Sim, sim. No Brasil, eu joguei em poucos clubes. Eu sempre fui um atleta de plano de carreira, então nunca pensei em estar em um clube um ano só. Então, muitos clubes que eu passei, eu fiquei 3, 4, 5 anos. Não é à toa que eu ainda estou em Campinas, agora em outra função, mas estou em Campinas há 13 anos. E sempre foi a minha carreira inteira, assim. Sempre gostei de estar em um clube o máximo possível. Eu fui 5 vezes campeão da Superliga, eu disputei 17 Superligas. Em 2004, depois de conquistar o título da Superliga, eu resolvi fazer um investimento na minha carreira e aceitar uma proposta que eu recebi da Itália. E aí joguei 4 anos na Itália, 3 anos em Trento, no norte da Itália, e 1 ano em Modena. Até que em 2008 eu fui repatriado pelo Minas Tênis Clube. Joguei 2 anos no Minas até 2010. Foi então que eu me transferi para Campinas e permaneço aqui até hoje. A diferença, eu acho que mais gritante entre os campeonatos, primeiro, é o conceito. Aqui no Brasil nós temos um grande público de vôlei, mas ainda não temos um público consumidor. Nós temos público, temos torcida. Estamos construindo um público que consuma vôlei. E o movimento de vocês é muito importante, agrega valor ao Campeonato Brasileiro, ao cenário do voleibol no Brasil. Lá, você tem experiência no exterior, lá a gente sabe que o público consome o voleibol. Tem pessoas na Itália que compram abonamento para o ano inteiro. Eles compram ingressos para todos os jogos, para toda a temporada. E compram camisa, compram bola e boné e tudo. Então, vão para as viagens de compram as viagens. Então, isso é uma diferença. E o nível técnico, eu não posso ser aqui, não posso aqui ser leviano de dar uma informação falsa. Na minha leitura, o nível técnico na Itália é superior ao Brasil. Tivemos bons momentos aqui no Brasil. Acho que a gente está num momento de reconstrução do voleibol. Já tivemos momentos com um nível maior e melhor aqui no Brasil. Estamos reconstruindo isso, faz parte da jornada de um esporte no seu país. O nível técnico na Itália é melhor, inclusive, e talvez seja esse o diferencial, pela presença dos estrangeiros. Se dependesse só de atletas italianos, não acredito que o campeonato italiano teria esse nível que tem agora. Isso é muito legal de ser falado. E eu percebi assim, que a gente falou assim de sua carreira, a gente vê que é uma carreira muito bem construída ali, né? Claro, de altos e baixos, mas muito bem disciplinada. E eu acho que hoje em dia, eu falo por mim, que eu não sou um atleta 100% disciplinado, assim, tem dia, principalmente isso aqui me conhece, principalmente em academia, cara, essas coisas assim, mas eu sei o quão é importante para um atleta de alto nível. E você, eu percebo que você sempre foi muito dedicado, muito disciplinado, muito certo do que você queria na sua carreira. Assim, para quem tá te vendo agora, que sonha em ter uma carreira, que sonha em ser um jogador, chegar em alto nível como você chegou, qual ensinamento você pode dar para uma pessoa que busca a motivação, essa disciplina que você teve durante toda a sua carreira? Maravilha. Você bem pragmático, bem prático, tá? Quem quer construir uma carreira sólida, uma carreira de excelência, digamos assim, aí depois eu falo um pouquinho mais sobre o conceito de excelência. Para mim, são 4 dicas fundamentais. Primeiro, dedicação.
Mas o que é dedicação? Dedicação é a quantidade de tempo que eu invisto em determinada tarefa, objetivo, meta ou sonho, mas também diz respeito à qualidade desse tempo investido. Não adianta eu investir 12 horas se eu não tiver qualidade na minha atenção, na minha concentração. Então, dedicação é quantidade de tempo, mas também qualidade da atenção. É muito melhor você dedicar 4 horas, mas totalmente focado, do que 12 horas sem foco. Nós estamos falando aqui de priorização, de foco e de concentração. Segunda dica, capacitação continuada. Sempre há espaço para aquisição de novos conhecimentos. Então, capacitação continuada, nas empresas a gente fala muito de lifelong learning, ou seja, aprendizado para a vida. Capacitação continuada é aquisição permanente de novas habilidades, conhecimentos e aprendizados e competências, mas não é só aquisição. Eu preciso colocar em prática. Eu conheço profissionais que vivem fazendo cursos, mas não colocam em prática. Isso não é capacitação continuada, isso é obesidade cerebral. Então, capacitação continuada é você investir para se aprimorar, adquirir novos conhecimentos, habilidades e competências, mas também colocar em prática. É necessário colocar em prática. Terceira dica, comprometimento. Comprometimento diz respeito a você entender o que precisa ser feito. A gente fala muito de comprometimento, é clareza do compromisso funcional. Mas eu preciso entender o que precisa ser feito e para fazer bem, eu preciso entender qual é o meu repertório, o que eu tenho de recurso, o que eu tenho de repertório e colocar tudo à disposição daquilo que eu quero alcançar. E por fim, talvez seja o ingrediente mais importante, engajamento. A gente fala muito nas empresas sobre isso. O que é engajamento, gente? É conexão emocional. É o que a gente fala no esporte de paixão e com a permissão da palavra tesão, cara. É tesão, cara. É você sentir tesão, não só pelo resultado, não só pela medalha. É tesão pelo processo. Caramba, eu tô cansado, tô com preguiça, tô com problema em casa, mas a aprendizagem tá ali. É tesão pelo processo. Agora, não é só paixão e tesão como sentimento. Precisa ser transformado em prática isso. Esse tesão, esse sentimento precisa impulsionar para a prática. Senão não é engajamento. Agora, o importante disso tudo é que dedicação, capacitação continuada, comprometimento e engajamento precisa ser constante. Não pode ser só quando eu tenho vontade ou quando eu tenho tempo. Por quê, gente? Porque excelência, uma carreira de excelência, não é só uma carreira que eu tenho um resultado e aí depois eu não tenho performance. Excelência é o que a gente faz repetidamente todos os dias. Não é uma medalha, um título. É aquilo que eu faço todos os dias. Se eu quero ser um bom atleta, eu preciso me dedicar, me capacitar, me comprometer, me engajar todos os dias, porque excelência é um hábito. E a gente constrói hábito com prática, todos os dias. A gente fala de alta performance, sim, mas alta performance está ligado a picos. Alta performance, picos. E quando a gente fala de pico, a gente vai para o vale também, a jornada do herói, né? Picos e vales. Excelência não é só alta performance aqui em cima. Excelência é constante, constância, regularidade. Por isso que a gente fala, todos os dias um atleta tem que se capacitar. Todos os dias um profissional que quer ser bom tem que se dedicar. Todos os dias um professor que quer ensinar bem precisa se engajar no seu trabalho. É isso que o esporte me ensinou e que eu acho que é quase que, eu não vou dizer que é uma receita, tá? Porque não existe receita. Mas são componentes que a gente escolhe nutrir a nossa carreira e a nossa jornada. Tá anotado, né? Anotado. Aulas. Aulas aí pra vocês. André, ó, como o povo tá vendo aí, o pessoal deve estar assistindo, você é um atleta extremamente inteligente, pós-atleta, extremamente inteligente, culto, mas isso não surgiu logo após a tua carreira. Você não teve duas etapas de André Heller. Ao que a gente sabe, você era um atleta que estudava e você teve a sua pós-carreira teoricamente programada. Como surgiu essa parte do estudo, assim, de você falar tão bem, de você entender realmente do que está falando? Você estudava enquanto atleta, é, como foi essa transição, assim, da tua carreira para você ser quem você é hoje, palestrante André Heller, aí, o grande ídolo olímpico? Olha só, primeiro começou com uma dor, digamos assim. Eu venho de uma família muito humilde, onde por vezes tivemos escassez, inclusive de comida. E minha mãe sempre falou, minha mãe e meu pai não finalizaram sequer o ensino fundamental 1. Mas eles sempre falaram, olha, a única coisa que ninguém tira de vocês é a educação. Então eles fizeram
o melhor deles para oferecer um bom estudo para os 3 filhos. As minhas irmãs se tornaram professoras, são professoras até hoje, e eu entendi, quando eu ingressei no vôlei, que eu não sabia como seria, não tinha uma bola de cristal e previ que eu seria campeão olímpico e tudo aconteceria. Então, eu pensei, poxa, se algo ruim acontecer, uma lesão, ou eu não conseguir jogar, eu preciso ter um background ou uma base sólida para construir uma outra carreira. E aí surgiu o estudo. Então, como eu fui jogar na Universidade Luterana do Brasil, na UBRA, quer saber, eu estou dentro de uma universidade, se eu não estudar, não tem Isso, e sentido. nessa época você já jogava a Superliga Já e jogava estudava ao mesmo tempo. Superliga, então Cara, comecei a fazer educação física. Depois me transferi para Santa Catarina, mudei de curso, fui fazer administração, mas em doses homeopáticas, porque na minha época, né, Yudi, quando a TV ainda era em preto e branco, nós não tínhamos os cursos à distância. Então era sempre presencial. A dificuldade era um pouco maior para uma rotina de atleta. Mas sempre eu tentava, conversava com os professores. Quando faltava, estudava em casa. Quando não tinha jeito de estar na universidade, eu estava com o livro na mão. Sempre gostei muito disso. E encontrei o técnico que estimulava isso e que carregava dezenas de livros nas viagens, o técnico Bernardinho. Então acabavam os meus livros nas viagens da seleção brasileira, eu sabia que podia bater no quarto do Bernardo, falei, Bernardo, estou precisando de um livro. Isso sempre foi uma maneira de eu adquirir nossos conhecimentos, aprender, mas também, gente, o livro e a leitura eram um gatilho para a concentração. Então, se vocês perguntarem quem jogou comigo na seleção brasileira, talvez, se eles lembrarem, eles vão ter a minha imagem no vestiário, antes de entrar na final olímpica, por exemplo, em Atenas, lendo um livro, que legal. com fone de ouvido, que eu não colocava música, era só para fingir, para ninguém me incomodar, mas eu estava focado na leitura, porque eu gostava da leitura, mas a leitura me levava para uma concentração que eu queria. Então, servia para eu adquirir conhecimento, mas também era uma maneira de me concentrar para o jogo. Gente, concentração não diz respeito só a foco, diz respeito a você controlar fatores distratores, ou seja, fatores que tiram a sua concentração. A leitura me deixava focado ali. Depois eu levava essa condição para a quadra. Então, sempre investi nesse sentido. E ao longo dos anos, né? Não deixei para pensar num pós-carreira quando eu estava quase me aposentando. Começou com uma dor, que era a escassez de recursos em casa. Depois eu entendi que eu não precisava só pensar ah, na escassez, por quando me faltar algo. Não, porque o aprendizado contínuo ele serve para construir. Poxa vida, eu posso construir um novo empreendimento quando eu me aposentar das quadras, através da capacitação continuada e estudo. É isso que eu quero. Então, sempre investir ah, na universidade, em livros, em cursos e outra coisa, tá, gente? A gente subestima o poder das conexões com as pessoas em relação ao aprendizado. Vocês não têm dúvida que a minha conversa com vocês aqui está me gerando muito aprendizado. Vou chegar em casa, anotar, porque vocês também são fontes de aprendizado para mim, sabe? Então, onde eu podia tirar algum aprendizado, eu estava tirando, seja um livro, um curso ou até mesmo de pessoas. Legal. A gente vê que essa carreira toda, tanto como atleta como pós-atleta agora, te renderam bons frutos. Você tem aí na mesa 2 grandes troféus aí das tuas 2 versões de André Heller aí. Conta pro pessoal um pouquinho aí o que são esses troféus que você trouxe pra gente ver. Eu vou começar pelo mais recente, Com tá? certeza. Nós combinamos de eu trazer alguns objetos ou elementos, né, que simbolizam a minha carreira. Eu trouxe 2 deles, mas este aqui, ele simboliza muita coisa da minha carreira. Então, eu lancei em setembro de 2022 o livro Foco e Ação, Colecione Resultados, pela editora Gente. Esse foi um projeto de 6 anos. Eu sempre tive o sonho de ter um livro meu. Começou com um sonho de um livro infantil, que já está no forno, mas acabou que todos os meus estudos e a minha trajetória profissional agora colapsou nesse projeto de 6 anos, que é um projeto de um livro, não é uma biografia, é um livro de conteúdo, onde eu compartilho conhecimentos, onde eu compartilho um observar diferente sobre excelência e alta performance, mas também um livro de entrevistas. Eu entrevistei o Bruninho, da Seleção Brasileira de Vôlei, eu entrevistei o Lars Grael, eu entrevistei José Salib Neto,
autor do Algoritmo da Vitória, autor de 8 livros de gestão. Eu entrevistei José Tolov Júnior, o fundador do Great Place to Work no Brasil. Entrevistei a Adriana Felipelli, a maior autoridade de autoconhecimento no Brasil. Entrevistei Marcos Rossi. Marcos Rossi é um profissional que nasceu sem braços e sem pernas, um dos maiores mentores que nós temos no Brasil. Entrevistei Ricardo Amorim, é a voz mais ouvida na América Latina. O prefácio não podia ser diferente. Bernardinho foi muito generoso, e o pós-fácio, sempre quis um livro com pós-fácio, de um grande amigo do Sandro Magaldi, coautor também de 8 livros sobre gestão. São 2 mentores que eu tenho para a vida. Escreveu o pós-fácio. Então é um livro de conteúdo, de conhecimentos, de entrevistas, mas também um livro onde o leitor pode escrever e exercitar o conteúdo proposto no livro. Então cada capítulo tem uma seção chamada Mão na Massa. Eu apresento uma tese, uma entrevista, cases, conteúdos, e o leitor pode exercitar aquela tese, aquele conhecimento conforme a sua realidade, porque tem espaço para escrever. Eu provoco o leitor através de exercícios, do capítulo 4 ao capítulo 13. E aí tenho também conclusão, tenho prefácio, é um livro de conteúdo, são 195 páginas de conteúdo, de cases, de histórias, obviamente que tem algumas histórias minhas, mas é um livro mais do que uma biografia, sabe? Tem pinceladas biográficas, mas tem muita gente boa, muitos cases, além dos entrevistados. E, na verdade, esse livro eu trouxe para vocês. Esse livro aqui é o símbolo da minha trajetória. Ele não é só meu, ele é da minha família. Eu sou casado com a Marcele, também é uma pós-atleta, é minha sócia na empresa. Aqui há uma escolha estratégica, viu, Krauchuk? Você sabe bem disso, então... Não, eu sou funcionário, né? Não, eu sou funcionário. Eu sou funcionário, mas ela não pode te demitir. Não pode. Então, a Marcele também não pode me demitir, Maravilha. senão rola divórcio, e ela não quer isso. Então, é uma escolha estratégica. E é um trabalho da Marcele também, porque ela me deu tranquilidade. É um projeto de 6 anos. Vocês vão reparar nos agradecimentos, que tipo de agradecimento eu faço a Marcele. É a companheira da minha vida, que eu conheci no esporte. Aliás, o esporte me deu isso também. Então, é uma simples lembrança para vocês. Não só de presente, mas para agradecer a oportunidade. Agradecendo demais. A gente vê ali que na capa está escrito que ele é a 2ª edição. Isso, exatamente. Esse livro ele te rendeu bons números, né? Realmente, quando lançou, foi um boom aí no mercado. Sim. A primeira tiragem foi esgotada, então já estamos na 2ª edição, em poucos meses. Ele já ficou 3 semanas na lista de mais vendidos do Brasil, segundo a revista Veja e o site Publish News. Surpreendeu em algumas categorias, porque ficou bem colocada na categoria negócios, ficou muito bem colocada na categoria geral, considerando todas as categorias. Não era o meu intuito com o livro, mas ficou muito bem colocado na categoria autoajuda e esoterismo. E também surpreende quando as pessoas vão procurar o livro nas livrarias, surpreende pela prateleira que as livrarias estão escolhendo colocá-lo, que é na prateleira de administração. O que é legal, por um lado, porque é bacana eu, como pós-atleta e agora construindo uma outra identidade, saber que ele está numa prateleira de administração. Por outro lado, ele fica um pouco escondido. Sim. Então, procurem nas livrarias, ele está na prateleira de administração. Tá? E a primeira tiragem foi, né? Nós nos primeiros meses, já vendemos mais de 5.000 livros. Tá? Ele está servindo de material didático também para as minhas imersões, os meus workshops nas empresas. Então, justamente por ter esse componente de exercício dentro do livro. E é uma realização, porém, é o primeiro de outros, tá? Então, o livro infantil já está no forno e nós já estamos começando a roteirizar um segundo Foco e Ação Colecione Resultados. Pro bem do voleibol e do business, né? É muito legal esse processo de escrita de entrevista. Contratei uma professora de português, eu gosto de escrever, mas nunca tinha participado de um projeto literário, então eu sou rigoroso na escolha das palavras, então a professora de português me ajudou muito nesse sentido, a estruturar as frases e tal, então foi bem legal, bem legal. E o segundo objeto, temos tempo ainda? Isso que eu ia perguntar, era o mais esperado. Então, o segundo objeto está aqui, a medalha olímpica conquistada em Atenas
2004. Caralho. Ah, ela é o símbolo de uma carreira. Todo mundo me pergunta se é a medalha mais importante. Obviamente é. Claro, todo mundo quer uma dessa. A gente que tá aqui, pelo amor de Então, cuidado Deus. com essa medalha aí. É o momento mais importante da minha carreira? Não sei se é o momento, porque ela é o símbolo da carreira inteira, né? Ela é o símbolo do caminho, da trajetória e da jornada. Mas o legal que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque ela tem algumas especificidades nessa medalha, né? Então, primeiro, que na frente da medalha, como todas, mas em 2004 foi a primeira vez que colocaram a deusa da Olimpíada, que é a deusa Nike ou Nike, nesta posição em pé. Na verdade, ela está chegando de um voo. Porque, primeiro, a deusa Nike ou Nike é a deusa da glória, da conquista e da vitória. É uma deusa que tem asas. Ela está nessa posição, a simbologia por trás dessa posição é que ela esteja chegando de um voo para entregar a medalha aos vencedores da modalidade. Segundo, essa medalha de ouro não é de ouro. Ela não tem valor financeiro nenhum. Ela é uma medalha que basicamente tem 92% de prata e 8% de um blend de outros metais que eu não tenho ideia quais sejam. Terceira coisa dessa medalha que é muito legal, e aí sim é só esta medalha que tem, no verso desta medalha está escrito em grego antigo que a deusa Nike, que é a deusa da vitória, da glória e do resultado, que é uma deusa que tem asas, me escolheu para ser o guardião desta medalha. Caraca, Então, como vocês já entenderam, eu não sou só o guardião da medalha, eu sou o guardião da minha carreira. sim. E eu acho que todo atleta tem que entender isso. Né? Nós não somos guardiões só de resultados, de vitórias, não. Nós temos que ser guardiões todos os dias da nossa carreira, através quem sabe, aqueles 4 componentes que eu compartilhei com vocês, que inclusive está no livro. Esses 4 componentes formam uma matriz que eu chamo matriz da excelência. Tá? Agora, o mais legal dessa história, e que a mitologia nos entrega, que para mim é assim, é fenomenal, é que a mitologia diz que a deusa Nike, que está aqui na frente da medalha, que é uma deusa que tem asas, que é a deusa da vitória e da glória e do resultado, ela só consegue voar alto ou correr rápido quando acompanhado de uma outra deusa, que é a deusa Atina, ou a deusa Atena, por coincidência, o local onde foi conquistada essa medalha. Caraca. A deusa Atina ou a deusa Atena é a deusa do conhecimento e do aprendizado. Então, o que diz a mitologia? Que a vitória só é alcançada quando acompanhada de aprendizado contínuo, de conhecimento. Então, isso para mim é muito simbólico, porque eu sempre procurei nutrir a minha jornada, a minha história com conhecimento. Sempre permaneci aberto ao aprendizado contínuo. Por vezes isso não é confortável, porque você ser cortado, você ser dispensado de um time, você não ser aceito por um grupo, ou você receber uma crítica, isso acontece todos os dias na carreira de um atleta, é duro, dói, mas é possibilidade de aprendizado. Então, se vocês me perguntarem assim, André, qual a maior lição que você aprendeu no esporte? A maior lição que eu aprendi no esporte, eu levo até hoje, é sempre estar aberto ao aprendizado. Sempre. Porque é a oportunidade de eu me aprimorar e, sobretudo, a oportunidade de eu construir uma carreira. Né? E eu tenho encontrado muitos atletas nessa condição, sabe? Querendo construir uma carreira, mas não sabendo por onde. Primeiro ingrediente, né, gente? Aprendizado contínuo. Nós atletas, pós e atletas ainda em atividade, a gente precisa o tempo todo estar treinando, né? Treinando. Outras profissões também precisam disso. Então, essa medalha, na verdade, é o símbolo desse processo. E é um processo muito prazeroso. Sim. E, sobretudo, que traz bons resultados. Isso é muito interessante porque uma carreira assim, ela, como você falou, que você pode ter aprendizados de diversas áreas durante a carreira, não só aquele treino técnico ali e academia, não é só isso que vai agregar. Também são os estudos, são a preparação mental, tudo isso. E você, querendo ou não, você chegou no ponto na premiação mais alta que todo atleta almeja chegar, principalmente no voleibol, que é ser campeão olímpico. E como foi pra você, tipo assim, depois que você atingiu isso, manter, porque o difícil é difícil chegar, mas também é difícil manter. Como foi pra você manter a disciplina, pô, cara, já sou campeão olímpico. Tipo, já consegui. Saiu andando com a medalha no né, peito tipo muito assim, tempo. consegui já ser campeão olímpico, tipo, porque como que é para as pessoas, porque eu falo,
às vezes você pode chegar num ponto mais alto da sua carreira, você meio que acomodar, você meio que relaxar, conseguir o prêmio mais que todo mundo quer. Então, como foi pra você, tipo assim, manter essa disciplina e falar assim que como um caminho pra, como eu posso dizer, pra manter essa a motivação, né, o desempenho pra Maravilha. não se acomodar naquela conquista tão almejada. Sensacional pergunta, Yudi. Uma simples habilidade ou condição traduz o que eu sempre procurei exercer. E, inclusive, essa habilidade, essa qualidade, que nas empresas a gente chama de soft skills, ela é muito requisitada do ambiente corporativo ou pelas empresas. Humildade. Agora, humildade, gente, não tem nada a ver com passividade, com omissão, despretensão, nada. Olha, ele é mais tímido, não tem nada a ver com isso. Se a gente for num bom dicionário, por exemplo, Antônio Ruais, que eu gosto muito desse dicionário, a gente vai ver um monte de conceitos lá de humildade. Passividade, omissão, despretensão, um monte de coisa. Mas tem o último significado que ninguém dá bola para ele, mas ele está lá. O sujeito humilde é o sujeito consciente das próprias limitações. Isso é humildade. O que me traz isso? Peraí, eu sou campeão olímpico, mas eu não sou um deus. Sim. Eu sou limitado ainda. Eu sempre serei. Eu preciso de outras pessoas para me complementarem. Eu não sei todas as respostas. Eu não domino todas as outras habilidades. Eu preciso das outras pessoas. E eu preciso permanecer em constante aprimoramento. Sou campeão olímpico? É uma medalha. Uhum. Acaba aí. Eu preciso continuar a construção depois da medalha. Uhum. Então, a construção sempre foi importante para mim, porque a jornada de um atleta e de qualquer outro profissional é uma obra em eterna construção. Eu fui campeão olímpico no sábado. Segunda, não me garantia nada essa medalha. Nada. Fotos, autógrafos, só. Não me garantiu outro resultado, não me garantiu novos trabalhos, não me garantiu outro emprego. Na segunda-feira, depois da medalha, eu tinha que estar treinando para me aprimorar de novo, porque eu tinha que entregar de novo. Então, eu sempre digo, gente, a gente tem que buscar paixão pela jornada, pela trajetória, não só pelo resultado positivo. Poxa, André, mas paixão que pega isso, que brega. Gente, hoje existem estudos da neurociência que dizem que você conseguir se conectar emocionalmente com o seu trabalho. Eu não estou dizendo só, nossa, que lindo meu trabalho, como eu gosto. Não, é conexão emocional. E fazer com que essa conexão gere ações todos os dias na sua rotina de trabalho é garantia de produtividade. E quando você se torna produtivo, a probabilidade de você ter resultado é muito maior. Então, aquela equaçãozinha, eu sou das antigas, o Yudi já deixou bem claro isso, né? Aquela equação que me ensinaram, sabe? Poxa, você tem que trabalhar igual um camelo, aí você vai ter algum resultado, talvez, e aí você vai ser feliz. Não é mais assim. Não é mais assim. Claro, eu preciso trabalhar, me dedicar, me capacitar, me comprometer, me engajar todos os dias. Mas eu posso buscar, aliás, eu devo buscar satisfação, paixão, conexão emocional. Eu devo procurar, sim, felicidade no meu dia a dia, todos os dias. E isso vai gerar melhores resultados. Isso vai gerar mais produtividade, não é o contrário. Então, vamos quebrar esse paradigma, porque eu vejo muito atleta e falo assim, nossa, a vida de atleta é de muito sacrifício. Não é de sacrifício, não. É feita de escolhas. Não é de sacrifício. São escolhas e decisões. E como qualquer decisão, né? Decisão envolve uma cisão. Eu escolho um caminho em detrimento do outro. Eu escolho me dedicar em detrimento de não me dedicar. Eu escolho me capacitar em detrimento de me tornar obsoleto. Eu escolho me comprometer em detrimento de fazer de qualquer jeito. Então, é assim a nossa vida. Todos os dias. Quero me tornar um atleta de alta performance e excelência? Construa uma rotina de alta performance e excelência todos os dias. Sensacional. André, a gente vê que você tem realmente, cara, são aulas aí, um assunto bem sucedido atrás do outro, assim. Mas você como atleta, você construiu esse teu patrimônio mental, assim, essa tua ideia de futuro desde cedo. Você teve apoio dos teus pais, assim como eu também tive apoio dos meus pais, mas eu gostaria de saber de você se você tem uma dica para dar para os pais de hoje, porque a gente vê que os tempos são outros, a juventude é outra, e existem atletas que enfrentam dificuldade justamente
por falta de apoio dos pais ou por qualquer outro problema em casa, e a gente vê que você foi um atleta bem-sucedido, que teve um apoio dos pais e hoje você trabalha com crianças. Você tem projetos em Lavras, projetos aqui em Campinas. Explica um pouco desse projeto e como você lida com esses pais, assim, como funciona isso? Maravilha. Nós temos um projeto há mais de 15 anos em Lavras, é um projeto social. Deste projeto saiu um método. Neste método, criamos um programa e eu tenho um núcleo grande em Campinas, aliás, agora 2 núcleos grandes em Campinas. Nós trabalhamos há muito tempo, então há mais de 15 anos que a gente estamos envolvidos. Eu e a Marcela, minha esposa, e toda uma equipe agora. Então, primeira coisa para falar para os pais de atletas, tá? Sejam crianças ou adolescentes. A jornada no esporte é da criança e do adolescente, não é dos pais. Eu, pelo fato de eu ter jogado vôlei e a Marcela jogado vôlei, imagina a pressão que as pessoas já colocam nos meus filhos, por exemplo. Mas a jornada dos meus filhos, da Helena e do Vinícius, é deles, não é minha. Não é porque eu fui jogador de vôlei que minha filha tem que jogar vôlei. Minha filha tem que ser feliz. O mantra da nossa casa é assim: vai jogar vôlei, vai ser bailarina, vai ser professor, vai ser, sei lá, qualquer coisa. Mas a obrigação é ser feliz. Tem que ser feliz. Mas ser feliz não é só rir. Ai, que maravilha, não, não, não. É o tesão que a gente tenta ensinar desde o início. Claro que para eles a gente fala de paixão. Depois eles vão entender mais tarde. Minha filha é só com 30 anos, eu já combinei. Bem mais tarde. Mas é isso que a gente fala. Segunda coisa, gente, é trabalhar muito a autoestima dessas crianças. Porque uma criança com autoestima alta e adequada, ela também vai saber tomar as próprias decisões. Então, ela vai tomar uma decisão de consumir um tipo de informação na rede social em detrimento de outra. E ela vai se proteger se ela tiver a autoestima alta. Porque eu posso falar para minha filha, filha, não assiste esse tipo de vídeo no TikTok. Pô, não tem sentido. Eu posso falar, ela pode até cumprir na minha frente. Mas ela vai tomar as próprias decisões quando ela estiver sozinha. Eu não vou estar 100% do tempo com ela. Né? Eu nem quero isso. Então, nessas decisões e nesses processos de escolhas todos os dias dos meus filhos, dessas crianças, desses jovens, eles vão acertar, mas também vão errar. Eles vão sentir muito prazer que acertaram e que conquistaram, mas também vão se frustrar. Isso não é uma questão simplesmente de vitória e acerto, ou de derrota ou erro. Isso é repertório. Sensacional. Eles precisam desse repertório, porque eles vão errar, gente. O que a gente mais faz na vida é errar. Vôlei é um jogo de erro. Vocês já pensaram nisso? É um jogo de não erro. Quem erra menos vence o jogo. Então eles vão errar. O erro concede ensinamentos e lições que o acerto não concede. A derrota nos ensina algumas coisas que a vitória não ensina. Sim. E é a vivência deles. Eu não posso blindar os meus filhos de não vivenciarem isso. Se eu blindá-los agora, quando eles forem independentes, como eles vão administrar isso? Então, a jornada é deles. É deles. Mantra na minha casa de novo. Filha, filho, tem que ser feliz. Tem que ser feliz. De novo. Feliz não quer dizer que não vai errar. Não vai se frustrar. Tá, o que a gente faz com essa derrota? O que a gente faz com esse erro? Vamos tentar de novo. E nós estamos sempre aqui. Sempre aqui. Então, eu acho que a mensagem é essa, sabe? E, de novo, gente, se vocês perguntarem para mim e para minha esposa, André, vocês juntos, nós realmente temos 50 anos de vôlei, os dois juntos. A especialidade de vocês é ensinar vôlei? Não. A nossa especialidade é construir um ambiente de, primeiro, conexão com essas crianças e esses jovens, depois de confiança entre nós e depois de segurança, para eles, sozinhos, escolherem estarem abertos ao processo de aprendizado. Eu não ensino nada, eles que aprendem. Eles só vão aprender se eu primeiro me conectar a eles, genuinamente, mostrar para eles que eles podem confiar na gente e construir um ambiente de segurança, ou seja, onde eles podem errar, onde eles podem interagir, eles podem falar, eles podem aprender, eles podem pertencer, onde eles podem vestir a camisa. E aí sim eles vão escolher aprender. Eu não ensino nada. Nós não ensinamos nada. Eles escolhem aprender, mesmo desde cedo. Então, nossa especialidade não é ensinar vôlei, é construir esse tipo de ambiente.
Sensacional. Excelente. Cara, cada pergunta é uma aula, né? Você fica Meu até esquece de tudo aqui. Sensacional. Mas você também falou que hoje você está aqui no projeto de Campinas, né? E você foi atleta. E eu queria saber como que é esse processo da troca de atleta para trabalhar numa diretoria de um clube. Porque você também tem a visão do atleta, como muitas vezes tem a visão de um supervisor, né? Várias visões, né? Tem várias, Várias visões. várias opiniões, né? Sim. E você sabe o que, hoje em dia, o que os atletas reclamam, o que os atletas querem, o que, enfim. E você também tem esse lado do atleta, né? De sentir, de entender um pouco também das lamentações, reclamações dos atletas, mas também tem que entender o lado de uma diretoria. E eu fiquei sabendo aí, né, que a nossa dona e a Amanda, A dona a patroa? Dona patroa, proprietária, patroa, obrigado, né, Amanda, mais uma vez, um beijo, que você é um dos mais organizados, sabe, em tudo que você faz. Como que foi para você esse processo de mudança e como que você conseguiu manter também a Não, disciplina ali na um adendo, inclusive a Amanda contou pra gente que você foi o modelo Exatamente. que gerou para ela, você foi o modelo de estudo de saltos verticais que gerou para ela as análises estatísticas para que ela fizesse o TCC dela. Meu Isso Deus, é uma que coisa muito modelo legal. péssimo. Nossa, essa questão da Amanda falar que eu sou muito organizado, eu vou pegar só esse recorte e mostrar como dizem, em looping para minha esposa. A organizada da nossa casa é a Marcele. Gente, eu estava no final da carreira, já não conseguia jogar, eu tive uma lesão séria na clavícula e eu precisava construir, eu estava, na verdade, construindo um pós-carreira. Então surgiu a oportunidade de assumir uma supervisão. O que eu fui fazer? Você já falei sobre isso. Vou assumir a supervisão, preciso estudar sobre isso. Então eu fiz um curso divisor de águas, extenso e robusto, na FIA USP, um curso chamado Gestão Aplicada ao Esporte, com o professor Michel Matar, coordenador Michel Matar. E ali foi o divisor de águas. Através, inclusive, desta formação, eu fiz parte da CBV, num comitê de apoio ao conselho diretor, e através do comitê nós fundamos a primeira comissão de atletas do voleibol brasileiro. Mas foi também um grande desafio. A Amanda deve ter falado para vocês das coisas boas, mas eu bati muita cabeça no primeiro ano. Eu não sabia na prática como gerir pessoas, como liderar pessoas. E fiz muita, desculpe o palavrão, fiz muita cagada. Os atletas são extremamente difíceis também, né? A gente que é atleta sabe, você foi atleta. Eu acho que a gente pode trocar a palavra de difícil para complexo, Uhum. sabe? Cara, são complexos, assim como as comissões técnicas são, talvez até mais. Uhum. Mas são pessoas, como eu era. Então, no primeiro ano, eu fiz muita cagada e, claro, os outros anos melhoraram. Continuei errando, porque a gente é passível de erro. Mas também fui entendendo que eu tinha que aproveitar para aprender. Então, foram anos de muito aprendizado. Tive um modelo bem bacana, que foi o Fernando Maroni, que me deu a oportunidade. Depois, tentei implementar a minha visão de relação com os atletas e acho que sim, os atletas são complexos. Alguns ou muitos têm o hábito da reclamação, a gente sabe disso. Uhum. Porém, quando você, de novo, constrói um ambiente onde a gente pode explorar todo o potencial ou o talento desses atletas, esses mesmos atletas são aqueles caras que mais se engajam, que mais vestem mais vestem a camisa. E se você mandar eles, se você explicar para eles que é importante se jogar de cabeça na parede, eles vão fazer. Legal. Porque esses caras, quando eles se engajam, eles são espetaculares. Espetaculares. E aí entra o grande desafio de supervisor, coordenador, gestor e, sobretudo, técnico. Como engajar uma equipe formada por diferentes gerações? Gente, não tem jeito. Uhum. Assim como a gente quer que os atletas treinem todos os dias, os técnicos, coordenadores, supervisores e gestores precisam também se capacitar para entender como trabalhar com essas novas gerações, que também tem muito potencial, porém, características distintas naturalmente. Sensacional. André, a gente já abordamos diversos assuntos aí, a gente conseguiu mostrar para o pessoal de casa quem foi o André pré-vôlei, o André durante o vôlei, uma carreira de sucesso. Você que assistiu vôlei aí, com certeza sabe.
uma pós-carreira de atleta de voleibol de um sucesso gigantesco aí. A gente gostaria de agradecer a tua presença, mas antes de mais nada, pedir uma última frase que você pode deixar para os atletas que, assim como você, batalharam ali no começo, que tiveram que correr atrás das próprias oportunidades, assim, caçar mesmo as próprias oportunidades. Nossa, sensacional. Ah, de novo, é um mantra para mim, tá? Eu adoro um autor, um filósofo, pensador e um antropólogo espanhol chamado Ortega y Gasset. Ele tem uma frase maravilhosa e ele diz assim: eu sou eu e minhas circunstâncias, e se não as construo, não me construo eu. Cara, Eu sou eu e minhas circunstâncias, e se não as construo, não me construo eu. Aqui, a grande jogada é nós, atletas, pós-atletas, ex-atletas ou profissionais, ou pessoas, somos nós e também aquelas circunstâncias que nós construímos, porque é uma construção permanente. Nós temos que construir de maneira permanente um casamento, uma relação, uma carreira, um trabalho, uma vida pessoal. É uma obra em constante construção. Então essa frase é um mantra na minha carreira. Adoro esse autor, mas essa frase chama muito atenção, inclusive termino o livro com ela. Ah, spoiler aí, ó. Eu cheguei a ler essa frase, eu li no livro do Bernardinho também tem essa mesma frase, é uma frase que me marcou a hora que você falou, falei, caramba, cara, que legal. André, sério, eu não tenho palavras para agradecer a tua presença aqui, realmente, eu que fiz parte aí do Vôlei Renato enquanto você foi supervisor, tive certeza que seria um excelente momento de ensinamento para o pessoal que está assistindo em casa, para te conhecer como pessoa, te conhecer como profissional que é hoje. Então, te agradeço de verdade pela presença. A gente queria te presentear também. Sim. A gente trouxe uma camiseta da Player Zone. Aí, ó, por favor. Eu posso abrir? Opa, com certeza. Caramba! Toda tua. Agradecemos sensacional. Se eu não me engano, eu vi essa ideia nascer, né? aí. A ideia nasceu. Caramba, e olha só, a base do empreendedorismo, olha só. Que maravilha, gente. Muito obrigado. Linda, 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 linda. Adorei. Obrigado, viu? A gente Obrigado. agradece mais uma vez. Parabéns pelo trabalho. Sou fãzaço de vocês, do trabalho que vocês vêm fazendo. Contem comigo sempre, tá? Muito obrigado pela possibilidade e oportunidade de estar aqui com vocês. E antes de finalizar esse papo aí que foi incrível aí, deixa o like, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho de notificação para não perder nada também. Siga a gente nas nossas redes sociais, que tá tudo aqui embaixo para vocês seguirem e ficar por dentro de tudo. E, Crau, conta para eles, se a pessoa lá em casa quer adquirir uma camiseta como essa também, como que ela faz? Galera, é o seguinte, nós da Player Zone entramos numa nova era em 2023, a era do empreendedorismo, e trouxemos aí uma novidade que é a Player Zone Store. É uma loja, é um marketplace onde os lojistas podem se integrar para vender realmente equipamentos esportivos voltados ali para o esporte de alto rendimento, para os jogadores de voleibol. Então lá você vai encontrar joelheiras, tênis, equipamento esportivo em geral. Você vai poder encontrar também as nossas camisetas da Player Zone, os nossos bonés da Player Zone que estão ali em cima da mesa, chaveiros, brindes, enfim. Sinta-se à vontade para visitar o nosso site e se você é um lojista que gostaria de fazer parte também desse projeto que está engajado e inserido no meio do voleibol, os nossos contatos estão todos aqui embaixo. Mais uma vez gostaria de agradecer o André Heller. Os contatos do André vão estar disponíveis aqui também. O link para você poder comprar e adquirir o livro dele. Enfim, André, mais uma vez, muito obrigado. Uma honra. Cara, hoje foi assim, uma aula. Pra mim não foi nem o podcast, um episódio que foi uma aula mesmo. Muito obrigado. Essa inspiração aí, pelo menos para mim agora vai ser ficar por dentro de tudo. Com certeza quem assistiu, muito obrigado por ter tirado um tempinho e fazer parte dessa temporada de podcast que vai ser aqui o Playerscast, né? Muito obrigado mesmo. Que isso, eu que agradeço de novo. O intuito nunca é oferecer uma aula ou uma palestra, muito pelo contrário, é compartilhar um novo observar sobre algumas questões que estão inseridas no na nossa rotina de atleta ou de qualquer outro profissional que, de repente, podem agregar valor a vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Pessoal que está em casa, que assistiu o nosso podcast até aqui, não se esquece, mais uma vez, deixa o seu like, ativa o seu sininho e fica ligado que semana que vem tem mais, hein? Deixa nos comentários o que vocês querem, hein? Vamos ver. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Fiquem com Deus. Até o próximo Playerscast. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.